de murcha tem muito macroporos, pessoal. Ó, solos que tem muito macroporos, tem muito espaço vazio dentro do solo, demoram muito mais para atingir a saturação. Uma chuva para saturar um solo muito poroso precisa ser muito intensa. Entenderam? Eu preciso de muita água para saturar um solo poroso. Tá? Então, a saturação de solos que tem muito macroporos é mais difícil, demora mais. Eu preciso de muito mais água para saturar. Quer dizer o quê? Solos com muita porosidade tem pouco problema de inundação e encharcamento. Tá? Eu posso aplicar mais água via irrigação, que eu vou demorar mais para encharcar esse solo. Qual é a desvantagem? Eu vou ter que jogar muito mais água nesse solo para poder levar a umidade dele a um nível satisfatório para a planta. Tá? Nós vamos entender que nível é esse. E está aqui os microporos. Então, quando eu começo a encher esse solo de água, o nível satisfatório para esse solo é quando os microporos ficam cheios e os macroporos vazios ou parcialmente preenchidos com água. Tá? Quando eu saturo esse solo, eu encho de água, essa água vai fazer o quê? Vai drenar, essa água vai embora. Uma parte é evaporada e uma outra parte vai descendo para as profundidades, vai abastecer o lençol freático, que é a água subterrânea. Ela desce por gravidade e vai descendo e indo embora. Por quê? Porque tem muita água aqui. Tem peso sendo exercido aqui em cima e empurra essa água para baixo. Chega um ponto que essa água para de descer. Tá? Ou seja, a força da gravidade que estava empurrando essa água cessa. E a força, nós chamamos a partir de hoje, a força que segura essa água aqui no solo, força matricial, a força matricial começa a ter a mesma força que a força da gravidade. Aí a água não desce mais, para de infiltrar e fica presa nos microporos e em parte dos macroporos. Quando a água para de descer, eu digo que o solo atingiu a capacidade de campo. Ou seja, a capacidade de campo é quando a quantidade de água que está no solo não desce mais para as profundidades, né, para o subsolo, por gravidade. Tá? É quando ela para o movimento dela. Imagine se eu pegasse um vaso de planta e enchesse de água esse vaso. Ele ia encher, saturar, encher de água, ia começar a drenar água. Eu botar esse vaso pendurado e ver que está pingando, ia pingar água. Ia chegar uma hora que ia parar de pingar água desse vaso. Opa, eu olhei, parou de pingar. Se eu for lá no solo do vaso e revolver o solo, eu vou ver que o solo está úmido, tem água no solo. E parou de pingar água. Esse ponto eu chamo de capacidade de campo. O que aconteceu? A força da gravidade que empurrava o peso excessivo de água, a quantidade excessiva de água pesava e a força da gravidade empurrava para baixo, essa água era atraída para o centro da Terra, então existia a força da gravidade atraindo essa molécula, passa a ficar nula, porque a força que atrai a água para a água é atraída para as moléculas de argila, de areia, de matéria orgânica. Ela molha essas moléculas seguram a água, elas se ligam às moléculas. Lembra a propriedade da água? Argila, areia, matéria orgânica são substâncias hidrofílicas, existe afinidade com a água. A água se liga ali e fica ligada, bicho. Ela fica grudada ali. Então, quando essas forças que ligam as moléculas de água, as moléculas de água, as moléculas da argila, da areia, da matéria orgânica, se equivalem à força da gravidade, a água para de descer. É o ponto onde o vaso que estava pingando, porque estava saturado, parou de pingar. Se você revolver o solo, você vai ver que está úmido, mas tem ar lá dentro. E tem água para a planta absorver. Essa condição, que eu tenho ar e tenho água disponível, eu chamo de capacidade de campo. Nesse ponto, eu passo a ter ar. Aí eu tenho uma condição ótima para minha planta desenvolver. Capacidade de campo. À medida que o solo vai secando, a água não desce mais, pessoal. Olha, parou de descer. Lembra? A força da gravidade cessou. Porque a água está retida aqui. Só que essa água vai ficar eternamente retida aqui? Não. A raizinha da planta vai absorver e ela vai ser perdida por transpiração.
E aí a água está diminuindo, porque a planta está transpirando, absorve água, transpira, absorve, tira daqui e joga lá fora. Tira do solo, passa pela planta, joga na atmosfera. E tem a evaporação aqui onde não tem planta. O vapor de água sai daqui do meio e vai embora. Então o solo está evaporando e a planta está transpirando. Então está ocorrendo a evapotranspiração dessa região que eu tenho uma planta aqui. Esse solo vai secando. À medida que ele vai secando, a quantidade de água que tem aqui disponível para a planta vai diminuindo. Essa CAD é a quantidade, né, eu chamo a quantidade de água disponível, a capacidade de água disponível para a planta, é a quantidade que a planta tem para absorver. Essa partezinha azul é quando acabou de parar de escoar a água por gravidade e atingiu o ponto de campo. Começou a perder por evaporação e por transpiração, vai diminuindo. Quando essa água vai diminuindo aqui, ó, a quantidade diminui, esses primeiros dias de água aqui, quando atingiu a capacidade de campo, ela passou da capacidade de campo, ela absorve fácil a água. Essa água está disponível. Então, a água disponível está nos primeiros dias depois que atingiu a capacidade de campo. À medida que essa quantidade de água diminui, tá? Essa água começa a ficar de forma indisponível. Ou seja, vai diminuindo a umidade desse solo, a quantidade de água vai diminuindo e essa água vai sendo cada vez mais difícil da planta sugar ela. Ela vai se tornando indisponível. A disponibilidade de água diminui à medida que o solo vai secando, tá? Então, qual a implicação da física do solo? Solos com macroporos drenam rápido, tá? Eles secam rápido. Olha o solo arenoso. O solo arenoso é um exemplo de solo com macroporos. O solo arenoso, qual é a vantagem? Ele não encharca com facilidade. Por quê? Porque ele drena, bicho. Porque ele tem muito espaço vazio onde a água escorre direto. Joga aqui, ela infiltra e vai embora. Pega um monte de areia lavada de construção e joga um balde de água no monte de areia. Ela vai molhar um pedaço do monte de areia e você vai ver que não vai formar nada. Aquela água vai entrar e dali 1, 2 horas você vai lá na superfície do monte de areia e já está seca a superfície. Se você cavar um pouquinho para baixo, está molhado, está úmido. Mas não tem excesso, não encharca o solo. Agora pega um monte de solo argiloso com bastante barro e joga um balde de água, vira uma lama, velho. A água não vai embora. Ele encharca, satura, vira lama. Por quê? Porque tem microporos naquele tipo de solo. Tá? Então, solos com macroporos, eles alagam com menor... É mais difícil de você saturar eles, ou seja, pode chover bastante que eles não vão ter problema de alagamento, só que a água seca muito mais rápido. Eu vou ter que colocar água mais vezes nesse solo. A chuva para manter esse solo úmido tem que ser uma chuva muito mais intensa. Olha a nossa região aqui que tem... A várzea é uma condição de alagamento. Aí você sai para o cerrado, é cascalho. Solo cheio de macroporos. Bicho, chove dias e dias. Choveu, você pode botar o trator para trabalhar no outro dia ou debaixo de chuva, que o trator consegue andar. Porque a água não acumula, a água infiltra e vai embora. Agora você vai num solo barrento, argiloso, aquele solo vermelho que você não vê cascalho, tudo vermelhinho, bonito. Choveu hoje, o trator passa às vezes 1 semana sem andar lá em cima, porque o solo ainda fica cheio de água. Ele acumula muito água. Por quê? Porque tem microporos, a água fica presa mais fácil, a água não drena, a água tem dificuldade para drenar. Tá? E ele segura por mais tempo a água. Vantagens e desvantagens desses solos. Solos muito porosos, com macroporos, a água infiltra com velocidade. Eles não encharcam, tá? Vantagens. Desvantagem. Eu tenho que molhar muito mais vezes e usar muito mais água para molhar esse tipo de solo. Desvantagens dos solos com microporos, solos argilosos, né? Solos pesados, barrentos. Pouca água, eu consigo saturar esse solo. Eu preciso de pouca água para umedecer bem esse solo, né? Desvantagem, tá? Se eu erro na quantidade de água, eu vou saturar esse solo, eu vou fazer com que ele fique alagado. Se chove um pouquinho a mais, ele alaga. Isso não é bom, isso é péssimo, tá?
Agora, qual é a vantagem desse tipo de solo? Ele consegue segurar água por mais tempo, ele demora muito mais tempo para perder umidade. Eu uso menos água e aplico menos vezes a água. Se chover menos, só que se chover espaçado, eu consigo ter uma condição boa de umidade nesse solo, ao contrário desse. Nesse tipo de solo que drena muito rápido, eu preciso de uma quantidade de água maior. Nesse tipo de solo, uma quantidade de água menor. Desvantagem desse, qualquer quantidade acima do normal, entendeu? Esse solo alaga. E aí eu vou ter um negócio que eu vou mostrar aqui na frente, que é o escoamento superficial mais fácil nesse do que nesse. A velocidade de infiltração de água nesse solo é reduzida, nesse é grande. Tá? Outra desvantagem desse solo, à medida que ele seca, é muito mais difícil da planta absorver água nele. Ele consegue manter uma boa quantidade de água disponível. Tá? Ele consegue reter água. Só que essa quantidade de água disponível é reduzida em relação a esse aqui. Ó. Por quê? Porque a quantidade de espaços que vai ter para acumular água nesse solo é menor do que nesse aqui. Entenderam? Esse solo tem um espaço maior para acumular água, para a água estar aqui, ó, pronta para a planta. Esse solo não. Então, esse solo fica úmido por mais dias, eu preciso colocar menos água. Só que à medida que ele vai secando, bicho, entendeu? Vai sendo cada vez mais difícil de absorver água, tá? Então, esse solo aqui, embora ele consiga manter uma boa umidade ali nos primeiros dias, passado alguns dias ele seca de uma forma que é difícil da planta absorver água, tá? Mesmo ele tendo água, a umidade lá dentro, é mais difícil para a planta sugar essa água dele, porque ela está retida pela argila, tem muita argila. Esses microporos começam a ficar vazios e a água vai ficando colada na superfície da parede da argila, da molécula de argila, e a planta não consegue sugar mais. Tá ok? Então essas são as vantagens e as desvantagens. E como essa física do solo aqui, ó, essa física afeta na disponibilidade hídrica. Isso tem a ver com o tipo, com a porosidade do solo, com a composição, a relação entre areia, silt, argila, cascalho, pedra, pedaço, matéria orgânica, isso tudo, toda essa mistura afeta na física do solo. Tá? Então, encheu de água, saturou. Qualquer um desses solos, encheu de água, acabou o espaço de ar dentro, tomou todo o espaço vazio com água, saturou. Aí essa água começa a ser perdida por gravidade, ela vai infiltrando, vai embora, até que chega um ponto ela para de infiltrar. Por quê? Porque ela começou a ficar retida nos microporos, uma parte dos macroporos, ou seja, a força matricial segurou essa água, não deixa mais ela ir embora, atingir a capacidade de campo. Essa capacidade de campo é sempre a melhor condição para eu manter o solo. Muitas vezes vocês vão ver que é difícil, que eu tenho que gastar muita água para manter na capacidade de campo. Por exemplo, solos porosos. Para manter na capacidade de campo, bicho, é muita água que eu tenho que jogar. Difícil. Solos com microporos, solos mais pesados, é muito fácil de eu manter na capacidade de campo. A quantidade de água que eu preciso para manter é pequena. E ele dura vários dias com bastante água aqui dentro dele. Esse aqui drena rápido. Ele seca rápido, esse demora para secar. Só que quando seca, velho, né? Então, atingir a capacidade de campo. Saturação, espaço de ar foi preenchido por água. Começou a drenar, voltou a ter ar aqui dentro. De repente parou de drenar aqui, parou o movimento. Não desce mais água por gravidade, atingir a capacidade de campo. Logo após a capacidade de campo, a planta tem água disponível aqui nesses espaços para absorver bacaninha. A água está facilmente disponível. À medida que vai passando os dias e a umidade vai diminuindo, vai ficando mais difícil. E chega um ponto que a água disponível acaba. Tem água ainda aqui, mas a planta não consegue mais absorver. Tá? E aí eu entro no negócio chamado ponto de murcha permanente, pessoal. Aí daqui para frente, se eu não colocar água, a planta vai morrer. Por quê? Porque ela não consegue mais absorver a água durante a noite desse solo. Entenderam? Então, ó, quando atingiu capacidade de campo, drenou toda a água que estava na saturação, o excesso foi embora, voltou a ter ar. Pá, capacidade de campo, tem ar, tá bacana, tem água, tá bacana. Essa água dos primeiros dias é água facilmente
disponível. A planta absorve com facilidade. Vai passando os dias, vai ficando mais difícil de absorver. Chega um ponto que ela atinge ponto de murcha. Ela consegue absorver só durante a noite. Durante o dia, no horário mais quente, ela tem dificuldade. Então ela murcha durante o horário mais quente e reidrata durante a noite. Está aqui, ó, na fase de reserva. Tá? Tem água ainda reservada no solo, mas a planta não consegue absorver tudo que ela precisa. No horário mais quente do dia, quando ela mais precisa de água, quando a transpiração era maior, ela não tem água e fecha o estômago. Ponto de murcha. Foi passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil até que chega um ponto aqui, ó, que a umidade caiu tanto que ela não consegue mais nem absorver água durante a noite. Foi atingido o ponto de murcha permanente. Então a capacidade de água disponível no solo está entre a capacidade de campo, tá, e o ponto de murcha permanente. Entre esses dois níveis de umidade é que a planta consegue absorver bem a água. E a irrigação, eu vou manter a água sempre aqui, ó, de preferência com a água facilmente disponível. Mas muitas vezes vocês vão ver que para manter, dependendo da condição do solo, por exemplo, um solo macroporoso, é difícil, eu gasto muita água, eu tenho que fazer irrigação direto, dia sim, dia não, ou todos os dias com a quantidade elevada de água para manter a água aqui. Então é inviável, mas eu posso deixar com que a umidade vá caindo, tá? Até que atinja o ponto de murcha, até um ponto que eu sei que não vai causar danos econômicos e compense a partir dali eu utilizar água na irrigação. Então, a água disponível para a planta está aqui, ó, até o ponto de murcha. A partir do ponto de murcha, a planta não consegue capturar mais nada de água. Ela não absorve mais e morre. Então, entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, é aonde eu tenho que manter água no solo. É a faixa ideal, é aonde eu vou completar com água da irrigação para manter aqui, ó. Dependendo da cultura, eu posso manter com menos água que ela consegue produzir. Ela não vai ter grandes problemas, tá? Tem culturas que são mais resistentes, culturas perenes que duram muito tempo, plantas mais resistentes à falta de água. Eu consigo manter o nível de água, uma umidade menor, ali no ponto de murcha. Tem plantas que tem que manter aqui, ó. Eu não posso nem atingir o ponto de murcha, tá? Então, ponto de murcha permanente eu tenho que evitar, porque quando chega aqui dali para frente, velho, ela vai morrer. Então, não posso deixar chegar aqui, porque aí eu vou afetar muito a cultura. Então, eu mantenho aqui entre a água facilmente disponível e a água do ponto de murcha. Não deixo ficar muito severo, senão atinge o ponto de murcha permanente, e ali minha planta, a partir dali, ela é o risco iminente da morte, tá? Eu vou perder a cultura, aí eu vou ter problema de produtividade, uma série de coisas, tá? Então,